Bem, pessoal, em mais esta aula que trata de fórmulas e funções, vamos ver como a gente pode, através de fórmulas, verificar se o número é ou não número primo, ok? Tem aí algumas aulas no YouTube que ensinam utilizando o Visual Basic, né? E eu vou mostrar aqui através de fórmulas como a gente pode trazer essa verificação, ok? Inicialmente a gente precisa só retomar, né, o conceito aí de número primo. Número primo é aquele que tem apenas dois divisores, 1 e o próprio número, certo? E a gente vai aqui, na nossa solução, procurar fazer com que o Excel gere uma lista de números, né? Para que a gente verifique se o nosso número de interesse, a ser colocado aqui em B6, em B3, melhor dizendo, ele vai ou não ser divisível por esses números, ok? Se a gente pegar aqui o número 6, a gente entende então que precisa verificar se o 6 é divisível por cada um destes números. Uma lista que vai com números inteiros de 1 em 1 até o próprio número, ok? E aí, quando a gente tem exatamente dois divisores, a gente conclui que o número em questão é primo, certo? A solução ela vai utilizar a função mod, né, que é uma função que ela gera para a gente, ela devolve para a gente o resto de uma divisão, ok? A gente vai então passar o nosso número aqui de interesse e onde tem aqui o argumento para divisor, eu vou passar toda aquela lista que eu gerei, né, para poder verificar um a um se esses números são divisores daquele número que eu pretendo verificar. Quando a quantidade de divisões exatas de fato for igual a 2, eu vou ter então número primo. Em essência, toda vez que o resto de uma divisão resultar em 0, ok? Eu vou então saber que eu tenho ali um divisor e eu vou contar ao final, quando eu tiver exatamente 2, eu vou então ter o número primo, ok? Então vamos lá. Para começar aqui, eu vou aumentar um pouco aqui esse número para a gente verificar a lista, ok? Com mais evidência. Eu vou gerar aqui então uma lista dos divisores que vão, né, ser usados para verificar o número 10 aqui. Eu vou gerar uma lista que vai de 1, ok? Até o meu número de interesse aqui, a ser verificado. Ok? Aperto F9 e eu tenho aqui a lista sendo gerada de 1 até 10. Vou dar Ctrl Z aqui. Se eu modificar meu número para 25, por exemplo, eu consigo então perceber aqui que a lista ela é corretamente gerada. Esse vetor aqui de números inteiros, ok? Incrementais aqui de 1 até o meu número. Nesse caso aqui até 25. Então eu preciso agora verificar o seguinte. Eu preciso fazer com que o meu número ele seja dividido por cada um desses números que eu gerei, ok? Nesse meu vetor aqui. E toda vez que eu verificar que a divisão deu exata, que eu tenho nada como resto dessa divisão, eu vou então contar um divisor. E eu quero aqui verificar se o número vai ter exatamente dois divisores, ok? Eu vou então aqui recortar esse trecho, que é a minha lista de potenciais divisores, ok? Então, vou aplicar aqui a função mod, que vai verificar se o meu número aqui de interesse, ele, né, é divisível pelos números que eu tenho aqui em minha lista, ok? Eu vou apertar aqui F9 e o que é que eu tenho como resultado? Vamos lá. Aqui eu tenho os restos, né, separados aqui por ponto e vírgula, das divisões entre 25 e cada um daqueles números que eu gerei, ok? Veja, o primeiro número que eu gerei foi 1. Então, quando eu divido 25 por 1, eu tenho um resto 0. Se eu dividir 25 pelo segundo número, que foi 2, eu vou ter, então, um resultado 12, né, que vai dar 24, a multiplicação aí, e o resto 1. Se eu dividir por 3, eu vou ter o quê? Resultado 8, né, e um resto 1. Se eu dividir o meu número aqui por 4, 25 por 4, vai dar 6, resulta em 24, resto 1. Quando eu divido por 5, vai dar 5, sobra nada. Então, eu tenho aqui os restos das divisões entre 25, ok? E os números que eu gerei, de 1 até 25. E aqui eu vou sempre ter 0 quando eu tenho aqui a ocorrência de uma divisão que foi exata. Então, aqui eu percebo que eu tenho 3 vezes o número 0. Então, eu tive como divisores perfeitos, né? Digamos assim, o número 1, o número 5 e o 25. Como eu tenho aqui 3 divisores, isso faz com que eu não tenha o número primo. Por quê? Porque, pela definição,
eu vou ter aí um primo caso eu tenha apenas dois divisores. Vou dar aqui um Ctrl Z. E como é que eu vou agora fazer para obter a quantidade de divisores? Bem, eu vou aqui transformar, né, vou comparar esse meu vetor de resultado com o número 0. Eu quero verificar o seguinte, cada um desses restos da divisão se é igual a 0. Então, eu vou aqui pressionar F9 e eu vejo o seguinte, eu tenho aqui um verdadeiro quando a divisão foi exata, aqui foi a divisão por 1, aqui foi por 5 e aqui por 25. Então, isso aqui agora eu vou converter em zeros e uns, ok? Então, dessa forma aqui agora, eu vou ter, então, a conversão. E eu vou ter, ao verificar com F9, exatamente o número 1, contando aqui os divisores. E agora ficou fácil. Eu tenho aqui um divisor, que foi o número 1, eu tenho um segundo, que foi 5, e o terceiro, que foi 25. Então, esse trecho aqui, eu posso aplicar a função somar produto, ok? E o resultado vai indicar quantos divisores eu tenho. Por exemplo, se eu colocar aqui o número 1000, ele tem 16 divisores, ok? Se eu colocar aqui o número 100, tem 9. Se eu colocar 17, que eu sei que é primo, tem 2. Se eu colocar 81, tem 5. E por aí vai. Então, eu agora preciso apenas, para exibir aqui uma mensagem, né? Fazer aqui a tratativa e verificar se meu resultado é igual a 2. Então, eu posso aqui pegar meu resultado, ou seja, minha quantidade de divisores, e fazer o seguinte, se vou colar aqui minha quantidade foi igual a 2, então implica em afirmar que o número é primo. Caso contrário, eu vou colocar aqui um hífen simples, e agora eu tenho aqui o meu status, ok? Agora eu posso fazer aqui verificações de alguns números para saber se eu tenho de fato aí o número primo ou não, ok? Então, essa aqui foi uma solução que utiliza Visual Basic, certo? E aí uma proposta uma solução, desculpa, que não utiliza Visual Basic, e é uma proposta aí, uma alternativa à utilização de algumas linhas de programação, ok? Obrigado e até mais.